Vamos dar continuidade hoje aos nossos estudos do Evangelho. Hoje, no finalzinho do capítulo 8, último tópico, bem-aventurados os que não veem, ou os que têm os olhos fechados, ou os que permanecem de olhos fechados, dependendo do tradutor do Evangelho de cada um de vocês. Mas antes de iniciar, eu queria falar com vocês duas coisas que me deixaram tristes a semana passada e essa semana. E eu queria dedicar essa oração de abertura do Evangelho a essas duas pessoas. A primeira é a pessoa que começou isso tudo. Essa pessoa, ela me tirou das internações com psiquiatras, com hospitais psiquiátricos, de uma eventual, quase certa vida de completo desligamento da realidade por remédios, uma vida dementada, para me levar para o centro espírita, para eu começar o meu trabalho espiritual. E essa pessoa, eu era adolescente, eu era rebelde, eu não queria saber, e ela usou uma estratégia muito perspicaz para me manter no trabalho espiritual. E ela disse assim: se você não seguir, fingir que está indo no centro, fingir que está estudando, o pai e a mãe vão te levar para o hospital de novo. E aí eu tinha que fingir que eu estava estudando espiritismo. E aí eu tinha que fingir que eu ia no centro espírita. E foi nessas fingidas que eu comecei a tomar gosto. Comecei a estudar. Eu comecei a entender. E aí, para lá, foram mais de 40 anos. Essa pessoa, minha irmã, Mara, ela voltou para casa semana passada e dedicou a vida toda dela a atender o outro, na necessidade do outro, se doando e trabalhando em uma casa que é o Irmão Tupinambá, e creche, asilo, enfim. E ela, na semana passada, na terça-feira, voltou para casa. Na terça ou quarta-feira, eu ainda estou digerindo a ideia, mas está na jornada, está na continuidade da jornada. Outra pessoa que também, guardadas as devidas proporções, me deixou triste, era um cara que nas letras das músicas dele, eu percebi muito influência espiritual, dele e de outros, né? Mas, como ele que também foi para casa, vou falar mais dele. É esse cara aqui, ó. Essa é a biografia dele, do Ozzy. Ozzy era conhecido como o Príncipe das Trevas. Só que todo final de show ele dizia God bless you all, ou seja, Deus abençoe a todos. O Príncipe das Trevas desejando que Deus abençoe a todos. Eu tive a satisfação, grata satisfação, de em 2016 assistir um show dele ao vivo no Morumbi. Ozzy era milionário. Ozzy fez um último show no dia 5 de julho, se despedindo dos palcos. Ninguém podia imaginar que seria o show dele se despedindo da vida humana. Ozzy vendeu esse show para o mundo todo. Tinha uma central onde você comprava e assistia esse show pela internet. Ela disponibilizava o sinal na hora que você comprava e assistia ao vivo. Assistimos ao vivo. Ozzy faturou 190 milhões de dólares de direitos pelo show. Um show dele. Mais que apartheid, mais que qualquer desses eventos voltados a arrecadar dinheiro para caridade. Para muitos, o rock é a música do demônio. Para muitos, o rock é a sinfonia das trevas. Para muito, o rock é a mensagem do mal. O fato é que hospitais
de Alzheimer, hospitais de câncer, hospitais de amparo a crianças, hospitais de atendimento a idosos, enfim, casas de acolhimento, acordaram no dia seguinte 190 milhões de dólares mais ricos. Ozzy doou todo a captação do dinheiro para esse tipo de hospitais de atendimento a pessoas com necessidades especiais. Gente, isso é mais de R$ 1 bilhão. Isso assusta. Se vocês forem fazer a conta na calculadora, 190 milhões de dólares vai dar 1 bilhão 75 milhões e alguns reais. Aí a gente pensa assim, o príncipe das trevas doou 190 milhões de reais a entidades de caridade. E o rock é a música do demônio? E o rock and roll é a música do mal? Muito bom. Vamos acalmando nosso coração, elevando nossos pensamentos ao Cristo. Essa primeira oração eu vou dedicar a esses dois, que de uma forma ou de outra, mais ou menos, me influenciaram nesse trabalho que vocês têm hoje. Vocês tiram proveito hoje, elaborado pela Carol e por mim. E agradecendo todos os irmãos do plano espiritual que aqui comparecem, uns para aprender, outros para ensinar. Aos nossos mentores que estão conosco em toda a jornada, em todos os momentos da nossa jornada. Aos espíritos de luz que amparam, dirigem e coordenam todos os trabalhos espirituais. Em teu nome, Jesus, nós nos reunimos para iniciar os nossos trabalhos de estudo do Evangelho, para aprimorar nosso conhecimento na jornada do caminho evolutivo. E para iniciar os nossos trabalhos, vamos iniciar o coração que o Pai nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória hoje e sempre. Que assim seja. Antes de começar a leitura do Evangelho de hoje, eu queria fazer uma homenagem para a irmã do Fernando. Porque se não fosse ela, às vezes a gente não estaria aqui. Ela se chamava Mara. Com certeza, se eu tivesse conhecido, eu ia chamar ela de maravilhosa. Então, Mara, muito obrigada. Tirei uma carta e olha a carta que saiu. Mulher guerreira. Não tenho dúvida de que essa carta é exatamente ela, né? Então, vou ler aqui para vocês. A pergunta que vem com essa carta, e aí isso serve, né, como homenagem para Mara, mas também serve para a gente acessar a energia feminina que tem dentro da gente, a gente sendo homem ou a gente sendo mulher. E a pergunta que vem com essa carta é: você já respondeu aos seus mais profundos chamados? Você já respondeu ao seu mais profundo chamado? Você está aqui por um motivo. Você está sendo chamada ou chamado a trilhar bravamente um caminho. Você já respondeu ao seu mais profundo chamado? Viver uma vida guiada pelo coração e pela alma não significa uma viagem tranquila. Viver uma vida guiada pela alma e coração requer coragem para vencer o medo. Muitas vezes, são nossos medos que aprisionam nossos maiores dons. E quanto mais resistência encontramos ao responder um chamado, mais importante ele é para o crescimento de nossa alma. Às vezes, o medo é um indicativo de que estamos no caminho certo. Joana d'Arc ficou conhecida por sua coragem
e pela famosa frase, eu não tenho medo, eu nasci para fazer isso. Mas a questão da coragem é que ela não é possível sem o medo. Então, se estiver sentindo medo, o que é necessário é coragem. E a coragem vem de viver baseado em nosso coração. Pense nos seus medos como oportunidades de crescimento, ao invés de deixar que eles aprisionem você. Se conseguir olhar para os seus medos dessa forma, por mais desconfortável que eles sejam, isso de fato será um sinal de que você está no caminho certo. Então, Mara, obrigada por ter vencido seus medos e ter sido guerreira, corajosa, que inclusive influenciou outras pessoas a seguirem no caminho espiritual também. Que todos nós escutemos nosso coração para caminharmos de acordo com o nosso propósito. Então, agora, vou começar a leitura do último tópico do capítulo 8. Bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Meus bons amigos, por que me haveis chamado? É para me fazer impor as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas se fizeram para ela, pobre criança. Que ore e espere, não sei fazer milagres, sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que pude obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais senão àquele que é o nosso Pai em tudo. Em vossas aflições, portanto, olhai sempre o céu e dizei do fundo do vosso coração: meu Pai, curai-me, mas fazei que minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo. Que minha carne seja castigada, se preciso for, para que minha alma se eleve até vós com a brancura que tinha quando a criastes. Depois dessa prece, meus bons amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, a força e a coragem vos serão dadas, e talvez também essa cura que não tereis pedido, senão timidamente como recompensa de vossa abnegação. Mas uma vez que eu estou aqui numa assembleia onde se trata, antes de tudo, de estudos, eu vos direi que aqueles que estão privados da vista deveriam se considerar como os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse que seria preciso arrancar vosso olho se ele fosse mau, e que valeria mais que ele fosse lançado ao fogo do que ser causa de vossa perdição. Ah, quantos há sobre a vossa terra que maldirão um dia nas trevas terem visto a luz? Oh, sim, são felizes estes que na expiação são atingidos na vista. Seu olho não será motivo de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente a vida das almas. Podem ver mais que vós que vedes claro. Quando Deus me permite ir abrir as pálpebras de algum desses pobres sofredores e devolver-lhes a luz, digo a mim mesmo: alma querida, por que não conheces todas as delícias do Espírito, que vive de contemplação e de amor? Tu não pedirias para ver imagens menos puras e menos suaves do que aquelas que te é dado entrever em tua cegueira. Oh, sim, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus, mais feliz que vós, que estáis aqui, ele sente a felicidade, toca, vê as almas e pode se lançar com elas nas esferas espirituais que os próprios predestinados da vossa terra não veem. O olho aberto está sempre pronto para fazer a alma falir. O olho fechado, ao contrário, está sempre pronto a fazê-la alçar para Deus. Crede-me bem, meus bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é frequentemente a verdadeira luz do coração, enquanto que a vista é frequentemente o anjo tenebroso que conduz à morte. E agora, algumas palavras para ti, minha pobre sofredora. Espera e tem coragem. Se te dissesse, minha filha, teus olhos vão se abrir, como serias ditosa? E quem sabe se essa alegria não te perderia? Tem confiança no bom Deus, que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei por ti tudo o que me for permitido. Mas, a teu turno, ora e, sobretudo,
medita em tudo que eu acabo de te dizer. Antes que me afaste, vós todos que estáis aqui, recebei minha bênção. Quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, é preciso procurar-lhe a causa numa vida anterior. O que se chama de caprichos da sorte não são outras coisas senão os efeitos da justiça de Deus. Deus não inflige punições arbitrárias. Ele quer que entre a falta e a pena haja sempre correlação. Se em sua bondade lançou um véu sobre os nossos atos passados, coloca-nos, entretanto, sobre o caminho, dizendo: quem matou pela espada, perecerá pela espada. Palavras que podem se traduzir assim: sempre se é punido naquele em que pecou. Se, pois, alguém está aflito pela perda da vista, é porque a vista foi para ele causa de queda. Pode ser também que foi causa da perda da vista num outro. Talvez alguém tenha se tornado cego pelo excesso de trabalho que lhe impôs, ou em consequência de maus tratos, de falta de cuidados, etc. E então suporta a pena de talião. Ele mesmo, em seu arrependimento, pôde escolher essa expiação, em se aplicando essas palavras de Jesus: se vosso olho vos é um motivo de escândalo, arrancai-o. Uma frase que a gente pode destacar, que é pontual, é essa aqui. Crede-me, meus bons e queridos amigos, a cegueira dos olhos é quase sempre a verdadeira luz do coração, enquanto a vista é quase sempre o anjo tenebroso que conduz a mente. Vocês já pensaram o quanto seria benéfico para nós se nós nascêssemos sem enxergar? Credo, mas aí vai ficar sem ver. Todos os meus outros sentidos seriam aguçados. Audição, tato, olfato, paladar. Eu só não enxergaria. Eu não saberia como é enxergar, porque eu nunca enxerguei. Eu nasci sem enxergar. Eu não posso saber como é aquilo que eu não experimentei. Mas, por outro lado, eu não teria cobiça pelo carro do meu vizinho, porque eu não vejo o carro do meu vizinho. Eu sequer posso dirigir. Eu não teria cobiça pelo vestido ou pela roupa da minha amiga, porque eu não vejo essa roupa. Eu não veria a desgraça, ou pelo menos eu não veria o peso da desgraça nos corpos humanos. Eu não veria pessoas morrendo de fome. Eu não veria casas gigantescas e compararia com a minha casa, porque eu não sei que tamanho é minha casa. Eu sei que minha casa tem meu quarto confortável, um lugar para eu comer e um lugar onde eu fico ouvindo minhas músicas. Mas eu não tenho noção do tamanho da minha casa. Eu também não tenho noção do tamanho da casa que eu não vejo. Então eu não posso cobiçar aquilo que eu não vejo. Eu não posso me sentir tentado por aquilo que eu não vejo. Se eu não visse, eu estaria muito mais perto de Deus do que vendo. Porque são os olhos que levam à tentação, à cobiça, à ganância, à inveja. Se eu nascesse cego, eu estaria livre disso tudo. Então, às vezes, quando a gente vê alguém na rua, fala, oh, coitado, é cego de nascença. Graças a Deus. Provavelmente está mais purificado do que a maioria das pessoas que lamentam a cegueira dele. Mas não é tão fácil assim. Porque a nossa missão, nosso trabalho, nossa evolução é provar que ainda que sejamos tentados por tudo isso,
nós conseguimos nos manter no caminho. Porque se eu nascesse cego, eu não teria tentação. E é essa que eu preciso vencer. E é essa que está à prova. Os nossos olhos, vendo, ainda que vendo, eu não vou ter inveja, ainda que vendo, eu não vou cobiçar, ainda que vendo, eu vou me indignar com a fome, com a miséria. E aí eu consigo dizer que eu controlo a maioria dos meus instintos e o meu bicho. Aí eu não preciso encarnar mais. Comentários? Alguém entendeu diferente a passagem, o capítulo 8? É um local democrático, fique à vontade. Ô, Fernando, Fernando, Quem falou? eu e da Lúcia, eu e eu Dá. acho. E tem Vocês vão- Suzana também. Pode ir, Então vamos, Alice. Depois eu falo. então vamos Opa, Alice, Darcy e eu Suzana. não sei se a Suzana estava com a mão levantada antes. Acho que não, Alice. Tá, Ok. todo mundo fala, fala eles. Depois a Pronto. Darcy, Então, depois a eu queria Suzana. trazer essa frase aqui, Fernando. Alma querida, por que será que você desconhece todas as delícias do espírito? Que não podendo enxergar, vive de contemplação e de amor. Então, assim, essa pergunta da alma para o espírito, né? Então, assim, alma, espírito. O espírito não enxerga, mas ele vive da contemplação do amor. É essa vibração do amor que chega até a alma através do espírito. Alma e espírito é a mesma coisa, Alice. A alma quando está encarnada, o espírito quando está desencarnado. O espírito quando está desencarnado é uma entidade autônoma. Então ele é um espírito. Quando ele está encarnado, ele é uma entidade dependente, então ele é alma. Alma é um espelho, alma é um reflexo. Isso, né, é sinônimos. Então a alma é o espírito encarnado e o espírito é a entidade autônoma desencarnada. Porque tem Quando algumas ele diz falas, Fernando, desculpa te interrompendo, tem algumas falas, alguns que trazem assim, alma e espírito são diferenciados e a alma está acima do espírito. Por isso que eu te perguntei isso aqui agora. A alma, se a alma e espírito tem diferença, tem ou não? não, são a mesma coisa. Alma encarnada e espírito desencarnado. Espírito é entidade autônoma, alma participante de um corpo material. Quando ele diz alma, por que não vedes as maravilhas e benéficos da vida do espírito? É como se eu estivesse dizendo para você, Alice, por que você não vê as maravilhas e as benéficos da vida holística? Entendeu? É mais ou menos usar a pessoa para entender a potencial daquela mesma pessoa. Então, Então falar, são pô, integrados. Então é uma isso, integração alma e espírito são integrados. é uma coisa Habitam, só, não é que é integrado, é fica uma coisa integrado. só. Ah, ok. É o uno que habita na matéria. Então, alma e espírito é o uno que habita na matéria. Isso. Alma, uno que habita na matéria. Espírito, ser autônomo, independente. Mas é a mesma coisa, mesmo ser. Hum, ok. Gratidão, Fernando. Imagine. Diga, Darcy. Eu nunca vi ninguém fazer uma colocação desse evangelho como você fez agora. E talvez a gente já tenha entendido um pouco, mas não tinha tanta clareza, pelo menos eu. No último capítulo aí, da última folha, ele diz assim: Deus não aflige punições arbitrárias. Ele quer que entre a falta e a pena haja sempre correlação.
se em sua bondade lançou um véu sobre os nossos atos passados, coloca-nos, entretanto, sobre o caminho, dizendo: quem matou pela espada, perecerá pela espada. Espada, palavra que pode se traduzir assim: sempre se é punido pelo que pecou. Ele causa, se pois alguém está aflito pela perda da vista, é porque vista foi para ele causa de queda. Tu explica um pouquinho só mais sobre isso. Eu fiquei em dúvida nesse pedacinho. Talvez eu tenha até entendido um pouco, mas eu queria entender mais um pouco. Bom, aquele que com ferro fere, com ferro será ferido, aquele que puniu com a espada será punido. Ou seja, o seu resgate vai ser a proporção da sua ação. Entendi. A sua colheita vai ser na quantidade daquilo que você plantou. O Certo. seu efeito na força da sua causa. Tá? Quando ele diz aquele que Gratidão. vem com problema de visão, é porque a visão foi a causa dos resgates dele, é aquilo que eu falei para vocês. Uma vez eu falei, repeti no último encontro. Se eu tenho uma compulsão por roubo, e não tem jeito, eu venho tentando vencê-la, venço 3, 4, 5 encarnações, e eu não consigo, eu peço para vir sem as mãos. Eu venho sem as mãos. Sem as mãos eu não consigo roubar. Por mais que o meu cérebro aceite a ideia do roubo, eu não consigo roubar sem as mãos. Teoricamente, é uma forma figurada de falar, mas isso vai fazer com que o quê? Que eu perca o meu hábito de roubar. Durante uma encarnação, 2, 3, eu vou perder o hábito de roubar. E o que ele mais fala aqui é de vício, né? Se você fuma, você vem com enfisema pulmonar desde criança, para não poder fumar. E aí você consegue, com as limitações físicas, vencer os resgates que estavam mais impossíveis, mais difíceis de você vencer. Deu para entender, Darcy? Show? Beleza. Diga, Su. Deu. Microfone. Boa Boa. noite a todos. São Francisco de Assis escreveu quando ele estava já no leito de morte e ele tinha sido cegado, né? Ficou cego, ele vivia com os leprosos, e com as pessoas, né, de rua, que tinham várias doenças, epidemias, e ele ficava no meio deles e ele adquiriu uma infecção nos olhos e que doía muito, né? Então ele escreveu, está completando 800 anos esse mês, o Cântico das Criaturas, de São Francisco de Assis. No Google você coloca lá Cântico das Criaturas, é uma coisa belíssima, que é onde ele fala irmão Sol, irmã Lua, e no final ele fala, né, a minha irmã Morte, venha, né, até junta com tudo que o Fernando trouxe hoje. Ele diz que através dessa cegueira, desse não enxergar, ele estava enxergando para dentro, quer dizer, ele estava enxergando a verdade maior, que era o que interessava, né? Que ele sentia que estava chegando na verdade e que então a morte podia vir, porque ele já tinha... É muito bonito, assim, eu queria, talvez interessasse para as pessoas, a gente pode até trazer numa vez para ler junto aqui. Queria É trazer muito, essa contribuição, que eu li ontem essa história. é muito lindo mesmo, irmão Sol, irmão Lu, é muito lindo mesmo. A gente pode trazer sim. Traga, está Pode, incumbida né? de trazer terça-feira que vem. Tá bom, Tá bom? tá bom, vou trazer. Bom,
Podemos É muito... fechar o evangelho e passar para as perguntas diversas? Quer falar, Darcy? Não, é porque Susana trouxe os cânticos das criaturas, irmão Sol com irmão Luz, trazendo o dia pela mão, irmão Céu de intensa azul, a invadir o coração. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar nesta manhã, pois renasceu mais uma vez a criação da mão de Deus. Irmãos, Nossa. minhas irmãs, é isso aí, é muito lindo. Ai, que lindo, Darcy! Que lindo! Que presente que você trouxe para gente! Muito legal, muito bonito, Darcy. Muito bom mesmo. Parabéns. É, Bom, vamos encerrar então a parte do evangelho e vamos abrir para as dúvidas diversas, senão fica sem tempo. Tá? Vamos lá? Todo mundo se concentrando. Irmão Jesus, mais uma vez estivemos reunidos em teu nome, agradecendo mais uma vez a todos os irmãos do plano espiritual que aqui comparecem. Aos nossos mentores, nós agradecemos e pedimos que continuem nos intuindo, nos instruindo, nos direcionando, nos ensinando, nos orientando. Aos espíritos de luz, nós agradecemos pelo tempo, pedimos que fluidifiquem a água e nos concedam a bênção divina do passe nessa transfusão mágica de energia, onde cada participante dessa reunião vê à sua frente uma entidade de luz que brilha intensamente numa cor branca perolada e passa a irradiar essa cor para o topo da sua cabeça, o chácara coronário. E essa luz vai invadindo o seu corpo, o interior do seu corpo, expulsando todas as energias que se encontram no seu corpo, boas ou más, tanto faz, ela vai tomando conta do seu corpo, jogando essas energias para os pés e dos pés para a terra. Essa energia passa a pulsar dentro do corpo de vocês, dominando todos os órgãos do corpo de vocês. Essa energia pulsa com tamanha potência e tamanha frequência que passa a exalar do corpo de vocês, extravasar do corpo de vocês. E essa energia, que é constantemente abastecida por essa entidade, passa a atingir os seus familiares mais próximos, seus familiares mais longínquos, seus animaizinhos, suas casas, seus carros, seus locais de trabalho, seus amigos, seus inimigos, todos aqueles que necessitam no orbe terrestre, homens ou animais encarnados ou desencarnados. E essa energia toma conta do planeta e passa a pulsar no planeta, se expandindo para o universo. E é dessa troca de energia, dessa fluidificação de energia, dessa fortificação energética que nós dizemos: Pai, obrigado por tudo que temos, pelo que tivemos e pelo que ainda teremos. Em tuas mãos entregamos os nossos corpos, os nossos espíritos, a nossa saúde e o nosso futuro. Ilumina o nosso caminho, Senhor, e nos conduz por ele. Faz de nós o instrumento de tua palavra. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bom. Podem beber a água. Alguém quer perguntar alguma coisa que viu na internet, ouviu da amiga, leu na revista de fofoca? Hoje já está todo mundo descolado com isso.
Você falou de Ozzy hoje aí. Ozzy, muita gente considerava ele o príncipe das trevas, porque num show dele lá atrás, um, um fã jogou um morcego no palco, ele achando que era de borracha e comeu o morcego. E a boca dele ficou Comeu. cheia. Ele teve que tomar vacina depois, antirrábico e tudo, porque ele comeu esse morcego achando que era de borracha. É isso. Mas a maioria deles tem histórias fantásticas, né, cara? Do Iron, do AC, o Judas, enfim. O Ozzy era o primeiro do rock, né? Boa Ninguém. noite. Boa noite. Quem é? Fernanda, sua xará. Oi, Fê, Eu não fala tô aí. conseguindo ligar a câmera. Não, ele falou do Ozzy, eu queria também só trazer um relato. Eu falo que eu sou baiana, né? Tô falando de Salvador. Só que sou casada com um paulista, roqueiro. E aí, quando você falou da questão do Ozzy, né? Eu tive a oportunidade, assim, de desmistificar, né? Porque a gente tem essa ideia mesmo do preconceito, né? De quem curte rock, da questão demoníaca. E aí, desde uma amiga também que eu tive na adolescência que gostava de um cantor de rock, e a gente tinha medo da figura dele, né? Aquela coisa assim. E ela dizia: não, isso é um personagem, ele é um ser humano incrível, muito inteligente, coisa e tal. E aí, com meu esposo, também tive a oportunidade, né, de conhecer outros amigos dele roqueiros, pessoas, assim, maravilhosas, que nada a ver com aquela, né, imagem que as pessoas têm, né, da questão, né, do... E aí, trazendo para esse link, né, tinha um dos amigos dele que também roqueiro, que é ateu. E eu falava com ele que ele era o ateu que mais seguia as leis cristãs que eu conhecia, né? Só que aí ele falava assim, uma das justificativas dele, né, para ser ateu, ele falava: ah, Nanda, você tá passando na estrada, vê uma criança sendo espancada e aí você não vai fazer nada? Como é que Deus, Todo-Poderoso Jesus, enfim, vê isso? Então ele não aceitava, né, essas coisas. Enfim, mas a gente conversava muito, né, debatia muito, porque são várias camadas, né, essa questão. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão dessas pessoas, né, porque ele era um ser, era não, é, né, que não, incrível, assim, aí eu falava: meu Deus, você é muito mais cristão do que muitos que se dizem, assim, né, cristãos, e que você segue todas as leis, porém ele não acreditava, ele falava que era ateu, enfim. Era só esse relato mesmo. Então, Ozzy falava que era ateu porque fazia parte do personagem dele, né? Mas ele, todo fim de show, dizia God bless you all, ou seja, Deus abençoe a todos. Se ele não acreditasse em Deus, para que ele ia pedir para Deus abençoar a todos? Fazia parte do personagem porque ele incorporou o príncipe das trevas. É um cargo e tanto. E para um cara que toca rock and roll, se maquia de preto, pinta as unhas de preto, usa jaquetão preto, é um cargo e tanto. Então ele acabou incorporando. Então ele não falava de Deus, ele não falava de religião, mas Ozzy era muito religioso. Ozzy gostava de religião, gostava da não a religião específica, mas ele tem a mesma visão, a mesma ideologia, o mesmo pensamento que eu. Espiritualidade, não existe religião, existe o amor. O amor, Jesus veio aqui, ama o teu próximo como a ti mesmo, não faz a ele o que você não quer que faça para você. Só isso, não precisa ser católico, nada. Não precisa protestante, não precisa ser crente, não precisa ser nada, só faz isso. E é o que a gente faz, sem religião, sem ninguém dizendo o que a gente tem que fazer. Eu e ele, ó que comparação, hein? E muitos outros, entendeu? Se você pegar a letra desses caras, a maioria tem explicação histórica ou espiritual. A Iron Maiden contou os últimos minutos de Joana d'Arc antes dela ser morta, num rock. E Ozzy acabou adquirindo, acabou incorporando o Príncipe das Trevas, né? Mas não, como Alice Cooper também. Alice Cooper era católico. Depois que ele entendeu a holística toda, ele foi se aprofundando na espiritualidade. Dio, que era vocalista do Black Sabbath no tempo que Ozzy saiu, cara, ele só fala de espiritualidade nas músicas dele. E Ozzy faz uma música do Crowley, que era um mago, que era o criador da Telema, né? A coisa do Raul Seixas lá, faz o que tu queres porque é tudo da lei.
é a criação de Crowley, que é a Telema. E Ozzy faz uma música satirizando o Crowley, né? Dizendo, quer dizer que você podia falar com o espírito, não sei o quê, blá, 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 e acabou comprando o castelo de Crowley na Inglaterra. Ou seja, dono do castelo do cara que fundou e criou a Telema na Inglaterra. Mas faz tudo parte de um personagem, viu, Fê? Não, eles não têm uma religião específica, como eu também não tenho, mas eles seguem uma orientação espiritual. Até porque você pegar as letras deles, a influência espiritual nas letras dos caras, de todos os roqueiros, eu não sei porque eles ficam muito loucos na hora de compor, mas a influência espiritual é nítida, é patente ali. Que eles falam de contatos e de coisas, então é bem legal. Foi o que me chamou a atenção no rock. É essas letras. E é barulhento? Não dá para agradar todo mundo. Você ouve as letras. E o É barulho. isso, desculpa interromper, a banda favorita do meu esposo é Iron Maiden, e você não vê briga, né, nos shows de rock, mas assim, amigo que eu falei, né, questão do ateu, que é amigo dele, né, é específico, às vezes, como você falou, às vezes não é o que você fala, é o que você prega, né, então ele pode até Exato. falar que é ateu, mas as falas e atitudes dele, eu falei, você, tipo, tem muita mais atitude, assim, boas, né, de pessoas, assim, honestas, do que muitos que se dizem, né, cristãos e acabam, né, não condizendo, né, pregam uma coisa e agem de outra forma, né, Mas e ele, a foi, postura dele, assim, da pessoa realmente, né, mas mesmo ele foi só se dizendo exatamente, ateu. Fernanda, foi o que a gente falou no encontro passado, né? Isso, Precisa ser discípulo de Jesus só aquele que ainda não ama. É exatamente isso. isso, Ele já verdade. ama, né? Já ama. Então, ele, na verdade, ele já é, mesmo não acreditando, ele já segue a palavra. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, viu, Fê? No caminho, tem muito mais ateu evoluído do que muito religioso por aí. Tem muito mais ateu avançado no caminho da evolução do que muito religioso por aí. Porque não precisa acreditar. É só seguir o caminho. Isso, verdade. Obrigada, gente. Nada. Iron Maiden é Rolling by the Name. É a música deles que fala sobre os últimos minutos de Joana d'Arc, quando ela é tirada do cárcere para ser morta. É louco. Para mim é. Né? Mas alguém leu na revista de fofoca que espírito vem comer o resto de comida da pia? Vocês largam essas coisas para lá, hein, gente? Pelo amor de Deus, hein? Então podemos encerrar? O Wagner é apaixonado por rock. E tudo que você falou aí, ele fala e fala muito mais. O Wagner é mais progressivo, né, Darcy? Mais Pink Floyd, Rick Wakeman. Eu sou mais pesado mesmo. Mas o Wagner é gente boníssima, adoro ele. E não se mete no assunto dos outros, né? Fala daquilo que ele conhece, daquilo que ele sabe, daquilo que ele manja. É isso aí. Então, gente, é isso. Até terça-feira que vem. Já a saudade batendo no coração. Quem eu vou ver amanhã no tratamento, até amanhã, 7 horas, no alvorecer das almas. E terça-feira que vem a gente se encontra. Se surgir uma Boa dúvida, noite. se aparecer, manda no grupo. Tá bom? Manda lá no grupo que a gente vai respondendo na medida do possível. Certo, gente? Então, fiquem todos com Deus, sempre na mais alta vibração.